Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EFI Sem Complicação. Meu nome é Renata Oliveira, né? E hoje a gente vai falar sobre a estatística descritiva, mais especificamente aí continuar a falar sobre as medidas de variabilidade ou dispersão, tá? E se vocês gostarem desse vídeo, deixe o seu like, ative o sininho de notificação e, se possível, né, compartilhe e deixe seus comentários com as dúvidas e sugestões. A gente viu na aula passada, né, que as medidas de variabilidade, né, elas vêm junto aí com as medidas de tendência central e elas vão, né, quantificar aí o grau de dispersão de um conjunto de dados. Lembrando, né, a primeira medida que a gente viu foi a amplitude de variação. Essa é uma medida muito simples em que eu pego o maior valor e diminuo pelo menor valor, obtendo aí essa amplitude da variação dos meus dados. Posteriormente, a gente viu a medida da variância, que é uma medida aí mais útil do que a amplitude de variação, porque ela vai calcular o desvio de cada valor em relação à média, tá? Por que é importante eu achar esse valor da variância? Porque a partir dele eu vou conseguir, né, obter o desvio padrão, que é a variável aí que nós vamos falar hoje nessa aula. Então, o desvio padrão, né? Ele é definido como a raiz quadrada da variância. Então, vejam aqui que a fórmula, né, para mim obter esse desvio padrão é parecido com o da variância, exceto aqui pela raiz quadrada, né? E esse desvio padrão, ele pode ter um valor numérico que é maior do que a média. E isso vai me significar que eu posso ter uma distribuição assimétrica ou anormal dos meus dados. Então, para a gente relembrar um pouquinho da variância, eu trouxe o exemplo que eu dei na aula passada para a gente agora calcular o desvio padrão. Primeira coisa, a gente tem que achar a variância, né? Lembrando que aqui eu tenho o exemplo de 4 crianças que eu avaliei, então tem a idade de cada uma dessas crianças. O primeiro passo que eu tenho que fazer é calcular a média dessa idade. Como que eu faço? 2 mais 4 mais 5 mais 3, que dá 14, dividido aí pelo número de avaliados, dividido por 4. Eu chego aí, então, na minha média, 14 dividido, né, por 4, 3,5. Ok, feito isso, eu tenho que fazer x menos a média. O que é o x aqui? O x é a idade da criança. Então, 2 menos 3,5 obteve aqui menos 1,5. E aí, eu faço para cada faixa etária. Posteriormente, aqui na última coluna, o que eu preciso, né? Do valor dessa segunda coluna, do x menos a média ao quadrado. O que eu tenho que fazer? Menos 1,5 vezes menos 1,5. Eu chego ao valor de 2,25. Lembrando, né, que menos e menos se torna um valor positivo. Por isso que aqui eu não tenho o menos do negativo, né? E aí, por fim, né, eu tenho que somar esses valores da última coluna. Então, 2,25 mais 0,25 mais 2,25 mais 0,25, chegando ao valor de 5. A fórmula aí da variância é o quê? É o somatório dessa última coluna aqui, dividido por n menos 1. N é o número de avaliados, foram 4 crianças, menos 1. 3, né? Então, é 5 dividido por 3. Eu tive o valor aí da variância de 1,67 quando eu arredondo. Para mim achar agora o desvio padrão desse valor, é só eu fazer a raiz quadrada desse valor que eu obtive, de 1,67. Eu chego aí no valor de 1,29. Um dado importante, quando eu tenho a apresentação de um desvio padrão igual a esse, se eu quiser voltar para o valor lá da variância, é só eu fazer, né, 1,29 ao quadrado, que eu chego ao valor aí, volto para a variância, que é 1,67.
Então, aqui nesse segundo exemplo, né? Para mim achar o desvio padrão, é só, novamente, né, eu pegar a variância que eu encontrei, 0,93, fazer a raiz quadrada ali de 0,93, aí eu obtive, né, 0,96 do meu desvio padrão desses dados aí. Aqui eu apresento para vocês a tabela que está apresentando a análise descritiva das variáveis estudadas em servidores de uma universidade pública federal. Foi apresentado, né, num artigo, né, na revista Brasileira em Promoção da Saúde, publicada no ano aí de 2013, tá? Então, o autor, ele coloca aqui, ó, sexo masculino, 60 indivíduos avaliados, sexo feminino, 41 indivíduos e geral aqui 101. Ele apresenta a média dos dados de colesterol, triglicerídeos e VO2 e o seu desvio padrão aí junto com a média, né? Lembrando que, olhando aqui somente pelo desvio padrão, quando eu comparo o desvio padrão do sexo masculino do colesterol com o do sexo feminino, também do colesterol, o que eu obtive? Eu obtenho que o sexo masculino, o colesterol, ele apresenta uma variabilidade ou uma dispersão maior dos dados, porque ele tem um desvio padrão maior, tá? Outra coisa que eu consigo fazer aqui com essa tabela, né? Se eu faço aqui 6,2 ao quadrado, eu chego aí na variância do VO2 máximo do sexo masculino, que dá 38,44. Uma coisa importante, né, que eu quero explicar por exemplo, vejam que eu comparei o desvio padrão do sexo masculino do colesterol com o desvio padrão do sexo feminino do colesterol. Porque ambos têm a mesma unidade de medida, miligrama por decilitro. Agora, eu não posso vir e comparar o desvio padrão do colesterol com o desvio padrão do VO2. Por quê? São unidades de medidas diferentes. Aqui, ó, miligrama por decilitro e o VO2, né? Mililitro, quiligrama por minuto a -1. Então, nesse caso, eu não posso utilizar a análise aí do desvio padrão. Eu vou ter que utilizar uma outra análise aí de variabilidade. E aí surge o coeficiente de variação, que é uma medida aí de dispersão que independe da unidade de mensuração da variável. Então, vai independer se eu estou falando de miligrama por decilitro e mililitros quiligrama por minuto a -1, comparando aí colesterol com o VO2, tá? Ela vai representar a variabilidade como uma fração em relação à média. Então, o cálculo aí do coeficiente de variação é o desvio padrão dividido pela média. Se eu quero achar em porcentagem de variabilidade, eu multiplico o resultado disso por 100. Então, eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Então, vamos calcular o coeficiente de variação para os dados de peso e estatura. Por que eu tenho que fazer isso e não só comparar o desvio padrão? Porque o peso a unidade de medida é quilogramas e a estatura, a unidade de medida é metro. Eu não posso simplesmente olhar pelo desvio padrão. Se eu pudesse, olhando assim, eu diria, né, que o peso é uma medida mais variável porque tem um desvio padrão maior, mas eu não posso. Como que eu tenho que fazer? Calcular o coeficiente de variação. Então, o primeiro cálculo que eu tenho que fazer aí, calcular o coeficiente de variação da medida do peso. Como que eu faço? O desvio padrão, que é 2,25, dividido pela média, né, que é 65,4, vezes 100. Eu obtive aí um valor de coeficiente de variação de 3,44. Vamos ver agora o coeficiente de variação da estatura. Vai ser 0,60 dividido por 1,56. Eu obtenho aí vezes 100, né? Para passar para a porcentagem. Eu obtenho aí um valor de 38,46%, né?
Vejam só, gente, que agora o que a gente percebe, né? Que na verdade a estatura ela é uma medida, né, mais variável do que o peso. Né? Quando antes a gente só comparando pelo desvio padrão acreditava, né, que o peso era mais variável, mas agora a gente viu que na verdade é o desvio padrão. Então, voltando lá naquela tabela que eu apresentei, nessa aqui, vamos ver aqui, ó, o coeficiente de variação do VO2 e do colesterol. O coeficiente de variação do VO2 do sexo masculino, eu pego 6,2, que é o desvio padrão, dividido pela média, que é 43, vezes 100. Eu obteve um valor aí de 14%. Agora, do colesterol, vamos ver. 41,8 dividido por 198, vezes 100. Obtive aí um coeficiente de variação de 21%, ou seja, o colesterol é uma medida mais variável do que o VO2 máximo. Gente, antes da gente falar aqui sobre as referências utilizadas, eu quero que vocês vejam a análise numa tabela aí do Excel. Então, eu vou apagar aqui os dados que eu havia feito para a gente fazer tudo junto e ver o valor que vai encontrar. Então, olha só, eu posso encontrar aqui no Excel a variância, o desvio padrão, o valor mínimo e o valor máximo. Na aula passada, a gente encontrou a média e a mediana dos valores, né, de 10 e MC. Então, eu fiz a média e a mediana. Só que, lembra o que eu falei, né? A média, ela sempre tem que vir acompanhada do desvio padrão, enquanto a mediana, ela tem que vir acompanhada aí dos valores mínimos e máximos. Então, agora vamos fazer o cálculo aqui no Excel dessas 4 medidas aí. Então, vamos lá. A variância. A variância, para mim achar ela, eu venho Fx aqui em cima. Eu coloco, né, estatística e vou lá na variância, ó. Vou lá na letra V, aqui, ó. Estima a variação com base em uma amostra, né? Aí eu ponho OK. Eu vou achar a variância aqui, ó, do B2 ao B11. OK. Achei aqui a minha variância de 4,56 arredondando, de 20,56 arredondando. E o desvio padrão? Fx, eu venho aqui, ó, desvio padrão, né? Calculo o desvio padrão a partir de uma amostra, OK. É a mesma coisa, marco do B2 ao B11, OK. Eu chego ao desvio padrão aí de 4,53, tá? Aí eu quero achar agora o valor mínimo aqui desse conjunto de dados, né, de 10 cálculos ali de MC. Fx, eu vou lá, mínimo. Então, aqui, ó, mínimo. Clico, mínimo de onde até onde? B2 a B11, OK. Chego ao valor mínimo de MC que eu tenho, é 21. E o máximo que eu tenho ali de MC é Fx, volto lá, vou lá no máximo agora, clico, OK, do B2 ao B11 também, OK, 35,6, né, é o meu valor máximo aí de MC. Ah, mas eu quero ver se esses valores estão corretos aqui, variância e desvio padrão. Eu vou lá na calculadora, né? A variância é o quê, ó? Eu vou arredondar ali, 20 e 56. Se eu fizer aí a raiz quadrada de 20 e 56, eu chego ao valor, né, de 4,53, que é o desvio padrão. Aí, se eu quero do desvio padrão fazer a variância, é só eu fazer, né, 4,53 ao quadrado, chego ao valor de 20, né, 0,5. Então,
pelo Excel eu consigo obter esses dados, tanto de medidas de tendência central, média, mediana, quanto as medidas de variabilidade de uma forma mais rápida, tá? Aí, se eu quero manter 2 casas decimal para ficar tudo padronizado, eu venho aqui, ó, marco onde eu quero, clico com o botão, né, direito aí do meu mouse e venho em formatar essas células. Aí eu venho número, eu posso deixar aqui, ó, 3 casas ou 2. Então, eu quero deixar 2. Ok. Agora está padronizado aí meus dados, tá? Então, é dessa forma que eu vou obter esses dados aí no Excel, tá? Voltando aqui para a aula, tá? As referências utilizadas para montar essa aula, tá? E eu gostaria de agradecer a participação de vocês nessa videoaula. E espero, né, que na próxima aula, né, todos estejam presentes. As dúvidas e sugestões que surgir, né, pode mandar. E muito obrigado!